Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Neste momento quero convidar os irmãos aí que estão conosco nessa transmissão. Vai entrando aí, vai compartilhando, manda aí seu comentário, para que nessa noite nós possamos ter uma noite de bênção, uma noite de alegria, uma noite na presença de Deus. Nós somos a Assembleia de Deus, missão em Porteirão, Goiás, que é o pastor Rosiel, pastor local. Nós estamos aí sob o cuidado de um pastor abençoado, o pastor Jailton Rocha, nosso presidente, e temos a convicção de que Deus tem operado poderosamente em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos em meio a essa situação tão difícil que enfrentamos, Não só aqui no estado, mas diversos países e outros estados têm enfrentado aí essa pandemia, mas Jesus tem dado vitória para a igreja. Por isso nós estamos alegres, estamos felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quero nessa ocasião louvar a Deus, pela vida de todos que estarão compartilhando com a gente essa live. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Vamos fazer uma oração, iniciando com o culto, nossas harpas cristãs, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade que nos concede, Senhor, de estarmos, ó Pai da glória, em sua presença, louvando, adorando e bendizendo o Senhor Santo. Pai de glória, que o Senhor nesta noite possa abençoar a tua igreja, nos fortalecendo pela destra da tua justiça. Ó Deus, continua derramando as tuas vitórias sobre o teu povo, dando salvação, dando libertação, restauração em família, ó Pai. Que todos sejam alcançados pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os irmãos que estão presentes conosco nessa live. Abençoa, Senhor, a tua igreja amada, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nosso irmão Paulo Augusto abençoe sua vida. Fica aí meio prontificado, viu? Agora nós convida você para louvar conosco aí, compartilhando essa transmissão. Mas eu quero louvar a Deus com a harpa cristã de número 2. Hino de número 2 da nossa harpa cristã, para a glória do Senhor Jesus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui.
Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele não posso viver. Glórias ao nome de Jesus. Nós não podemos viver sem a presença de nosso Senhor. Por isso, nos encontramos na presença dEle nesta noite. Louvemos a Deus com o hino de número 25 da nossa harpa cristã. Hino de número 25 da nossa harpa cristã. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagens do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais um hino nesta oportunidade que Deus nos concede de estar na presença dEle. Paz do Senhor, uma Cristiana Rodrigo e Rodrigo, deixa eu ver aqui. Paz do Senhor, irmão Rodrigo, quanto tempo, né, a gente se viu aí
na nossa empreitada na usina. Como está o senhor? Tranquilo? Está em paz? Família? Deus te abençoe poderosamente, viu? Glórias a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino nessa oportunidade. Hino de louvor e exaltação para a glória de nosso Deus. Hino de número 48 da nossa harpa cristã. Hino de número 48 da nossa harpa cristã. Aleluia, maravilhoso é o nome de Jesus. 48 da nossa harpa cristã. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glórias ao nome de Jesus. Naquele dia você estará com o Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra nesta oportunidade, uma devocional da noite, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe aos irmãos que estão aí entrando. Compartilhe, irmão, essa live com os outros, e Deus será glorificado em nossa vida. Eu acredito que Deus tem para nós bênçãos, muitas virtudes e uma palavra de bênção e de milagre para a nossa vida. Vamos ler em Hebreus capítulo 9. Estarei lendo o versículo 11 da carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 11. Alguns que sucedem, nós laremos lendo para a glória do Senhor Jesus.
Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque seu sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificavam, quando a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue do bezerro e dos bodes com água, lã, purpuré e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era também necessário que a figura das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem tampouco para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem, uma vez vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Vamos fazer uma oração neste momento tão maravilhoso. Pai bendito, Senhor de glória, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas aqui neste momento, pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, nosso Senhor, que padeceu do Calvário, derramando todo o seu sangue por nós, hoje nos dá purificação, redenção, e nós estamos, Senhor, reunidos em sua presença neste momento, no nome glorioso de Jesus. Venha abençoar, Senhor, a vida que estão do outro lado dessa transmissão. Abençoa, Senhor, a fé deles, o coração, a saúde, a família. Dá vitória, Senhor, para cada um deles, ó Pai, segundo a tua bondade e misericórdia. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para derramar virtude em nome do Senhor Jesus. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso é esse nosso, meus irmãos, que nos tem concedido salvação, reconciliação com Deus, não por nosso próprio mérito, não pela nossa aparência, não pelas nossas condições financeiras, mas sim pelo seu sangue, o sangue precioso, o sangue que foi vertido, derramado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter salvação,
reconciliação, purificação e uma comunhão em Deus. Por isso, louvamos a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso mediador. Foi Ele, não nós, que nos comprou. Foi Ele que nos resgatou. Éramos todos condenados, perdidos, escravos do pecado. Mas Cristo, padecendo uma vez por nós, nos reconciliou com Deus. Ele nos livrou, nos comprou, tirou da escravidão do pecado, da imundícia e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ah, que amor lindo, irmãos! Que amor glorioso de Cristo! Por isso louvemos a Deus em toda a oportunidade, adoremos a Ele pelo seu Filho, pelo sacrifício no Calvário, por tudo que Ele proporcionou para a nossa vida. Já imaginamos se nós não tivéssemos Cristo, se não tivéssemos Jesus para mudar a nossa história, para nos remir, nos comprar, nos purificar, nos resgatar? Éramos perdidos, sem vida, sem condição nenhuma, mas Cristo pagou um preço por nós, e o preço foi a sua própria vida. Ele venceu a morte, Ele derramou seu sangue, Ele nos reconciliou, Ele nos amou, Ele se entregou por nós, Ele nos resgatou. Glória em todo momento a Ele, porque digno é o Cordeiro, e foi morto, mas vivo está, de ter comprado para Deus povos, nações, todo tipo de homens, a qual se prostram diante dele e confessam como seu Senhor. Por isso, a igreja prevalece triunfante, meus irmãos. A igreja prevalece triunfante, porque o nosso Senhor, Ele vive e reina para sempre. Ele venceu a morte, Ele nos resgatou e não nós. Já imaginou se pela nossa própria força segurássemos as mãos de Jesus? Era certo que em um momento da nossa vida a nossa força acabaria, nós desanimaríamos, não conseguiríamos manter segurado em suas mãos e soltaríamos de suas mãos. Mas é Ele que segura as nossas mãos nas suas mãos. É Ele e não nós. É Ele que nos comprou, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos dá ânimo. Certamente os jovens cansarão e fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nessa noite eu quero deixar para você essa meditação. Não é nós que permanecemos, mas é Ele que nos ajuda, é Ele que sustenta, é Ele que nos dá livramento, meus irmãos. Por isso glorificamos a Deus, como a oração que o nosso próprio Senhor fez ao Pai antes de ser elevado. Ele ora dizendo: Pai, não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas guarda-os. É o Senhor que nos guarda, é a misericórdia dele que nos leva em sua presença, é a sua bondade que nos socorre em toda a oportunidade de nossas vidas. Como o salmista disse, se não fosse o Senhor, nós já seríamos consumidos pelos nossos inimigos. Se não fosse Deus, se não fosse Cristo, se não fosse a tua graça, nós já estaríamos todos sucumbidos à escravidão novamente do pecado. Mas somos gratos a Deus por esse amor tão lindo, tão poderoso, como João descreve, que Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho por nós, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Que Deus abençoe a tua vida nesta ocasião. Vamos ver, irmãos, aqui, né, quem está online com a gente aqui. Cadê o nosso irmão? Quem está lá na transmissão para nós convidar e falar com a gente um pouquinho, falar um pouquinho de Deus aí. Rosiane, Francisca. Põe uma Francisca. Uma Francisca, você pode atender nós aí, uma Francisca? Se puder,
A gente vai estar colocando a irmã Rosiane também, se prepara, viu? Trazer uma palavra para a gente, amém? Nosso, viu? Os irmãos estejam, vamos glorificar a Deus. Se a irmã estiver nos atendendo aí, nos atende, será bem-vinda a essa transmissão, que vai ser edificando a nossa fé. Vamos nos unir forças para glorificar o nome de Jesus. Nós fazemos, pode pôr, põe uma Rosiane aí. Montar isso, se eu tiver condição de louvar aí, viu? Já manda para nós aí um aviso aí, se puder louvar ou trazer uma palavra, já nos avisa aí, que você também estará na sequência conosco aí nesse trabalho. A paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, pastor. Fica à vontade aí para expressar de Deus uma palavra ou cantar um hino, viu? Nossa irmã Rosiane, recentemente lá de Alagoas, e vindo aí para somar juntamente com essa família de Porteirão, essa jovem abençoada, para ter liberdade aí de fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Amém. Quero deixar uma palavra aqui, que se encontra no livro de Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 6, versos do 1, glória a Jesus, ao 8, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu trono se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro, ou enche o templo, em algumas traduções. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, ou estou perecendo, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma penas numa brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas são tiradas e os seus pecados estão perdidos. Verso 8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Sabemos que Isaías, o seu ministério foi ser profeta. Porém, diante de alguns capítulos ou de alguns estudos, vai falar sobre o rei Uzias. Quando chega no capítulo 6, é o tempo em que o rei Uzias sai, aleluia, de passagem na Bíblia. Daí a Bíblia vai dizer que no ano em que o rei Uzias morreu, aí sim Isaías pôde ver a glória de Deus. Aleluia, quando Uzias ainda estava perto de Isaías, Isaías não estava conseguindo ainda ver a glória de Deus. Mas quando Uzias morre, aí sim, a Bíblia nos diz que Isaías consegue ver algo que antes ele não via. Ele consegue até o templo,
e lá vê, tem uma visão. A mesma coisa é quando algo nos impede de seguir a Deus, de estar íntimo com Deus. Às vezes pode ser algo material que nos impede a se aproximar de Deus. Então a pergunta que eu faço é: qual é os dias que muitas das vezes estamos fazendo não ver a glória de Deus? Quem muitas das vezes não está deixando nós ter mais intimidade com Deus, chega mais perto de Deus. Daí, Deus, quer dizer, Isaías, ele olha e diz: ah, Senhor, eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de impuros lábios. Mas Deus é misericordioso, porque quando Deus nos chama para uma obra, seja ela qual for, Ele está ao nosso lado. É Ele quem nos ajuda. E mesmo sendo pecadores, aleluia, mesmo contendo a salvação, mas ainda assim continuando pecadores, mas Deus tem a misericórdia. Então, um dos serafins desce com a brasa viva e toca os lábios de Isaías. Aleluia, purificando. Então, quando teve esse serafim, quando fez a brasa tocar nos lábios de Isaías, toda a impureza saiu. Então, quanto mais intimidade tivermos com Deus, Deus vai fazer com que serafins cheguem até os nossos lábios, tire toda a impureza e faz com que só haja a palavra viva, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quando chega no capítulo 7, no capítulo 8, e o Senhor em seguida vai dizer: quem é que eu vou enviar? Quem agora é quem vai ser o mensageiro ao qual eu poderei falar? Quem será o mediador entre eu e o povo? Então Isaías olha, porque em volta não tinha ninguém se preocupou a dizer: não, eu vou sim fazer. Mas Isaías, ele se levantou e disse: Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, em disposição para ser usado por Deus. Então, que nesta noite nós venhamos reconhecer que quando Cristo nos chamou, Ele nos chamou com um propósito de servi-lo, com um propósito de falar e Ele mandar. Tudo que falamos, ou do que sentimos, ou do que pensamos. Porque se fazer isso, vai ser tudo da nossa carne. Mas se nós temos feito aqui, Ele tem como. Porque Deus afirmou em sua pedra não foram usados no Antigo Testamento, assim que usar a mim e a você. Não deixe ninguém atrapalhar a intimidade de Deus. Porque enquanto mais intimidade de Deus você ter, aleluia, mais vitória você terá. Essa necessidade nova. Amém. Deus continua abençoando a sua vida, né? Deus, Ele sempre levanta homens e mulheres para pregar sua palavra. E eu me admiro muito em ver jovens que estão aí na posição de Deus. Graças a Deus, nossa igreja tem sido um exemplo de jovens compromissados, jovens valentes, e tem trazido consigo o evangelho do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Continue assim firme e abençoado aí, compartilhando com a gente essa live, viu? E que possa chegar ao coração de muitos realmente, quando nós estamos na presença de Deus, tudo que é impuro é desfeito, né? Cristo, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos dá a sua presença, a presença do seu Espírito Santo, nos dá autoridade para vencer o mal em todo o tempo. E realmente, às vezes, é preciso nós deixarmos morrer nossos reinados passados, como Uzias ali perdeu a sua vida, este rei. Isaías viu a glória de Deus. Muitas das vezes é necessário que os dias de nossa vida morra também. Quanto isso, muitos olham para os sonhos e projetos que o mundo lhe oferece
ele não consegue enxergar Deus, ele não consegue enxergar a glória de Deus, ele não consegue enxergar o Evangelho, ele não vê o que é a graça da salvação. E o que nós temos visto é que uma chamada de salvação, ela é alcançada quando muitos sonhos morrem, quando muitos reinos de nossa vida desabam, né? Quando nós perdemos ali muitas coroas, e as pessoas então começam a ver e recorrer a Deus em momentos difíceis. Assim foi esse profeta que, meio a um ano de luto de seu rei, mas ele encontra-se agora com o seu Deus, o Deus que consola, um Deus que conforta, um Deus que leva ele agora para um grande ministério, um ministério tão profundo, né? De pregar a própria pessoa de Jesus. Por isso se tornou profeta messiânico, profeta Isaías, que teve ali suas marcas de luta, de aflição, mas foi muito usado por Deus para profetizar a vinda do próprio Filho de Deus. Que honra, que glória! E a nós é concedido também o mesmo, né? De anunciar a vinda do Senhor Jesus, né? A vinda que está por vir do arrebatamento da igreja. Por isso, tenhamos mesmo a coragem, mesmo ânimos que este homem teve de pregar a palavra, de profetizar, assim também preguemos a palavra e profetizamos sempre que Cristo está voltando. Deus abençoe a sua vida, continua conosco nesse trabalho e Deus possa abençoá-lo de uma forma especial. Amém? Vamos trazer aqui mais uma palavra, irmão, nesse momento. Eu quero passar aqui ao jovem operador Momai, trazendo uma saudação. Em seguida, o nosso irmão Altair estará louvando aí, compartilhando com a gente, amém? Dessa ministração, chegou aqui conosco o nosso irmão Williams, Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão chegou aí recentemente. Valderi. Deus abençoe a sua vida também poderosamente. Amém, graças a Deus. É com alegria que eu cumprimento os irmãos em Cristo com a paz do Senhor. Amém. Eu quero aproveitar a minha oportunidade para compartilhar com os irmãos um texto. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Carta que Paulo escreveu à igreja de Colosso, capítulo de número 2, versículo de número 14. Olha o que diz o texto. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse texto nos revela algumas verdades bíblicas que nós precisamos reconhecer, meus irmãos. A Bíblia diz e nos ensina, Paulo escrevendo aos Colossenses, que Jesus na cruz, ele cravou, ele pregou uma dívida que eu e você tínhamos. E vale a pena ressaltar que nós não devíamos nada para o homem, e vale a pena ressaltar que nós não devíamos nada ao diabo. A dívida que nós tínhamos era com Deus. O pecado que nós cometemos, irmãos, ofendia e ofende a santidade e a glória de Deus. O pecado que o homem comete, meus irmãos, é uma afronta a Deus. Sendo assim, meus irmãos, nós tínhamos então uma dívida com o Senhor nosso Deus. Nós tínhamos uma dívida e mais do que isso, meus irmãos, nós não tínhamos nenhuma condição de pagar essa dívida. Nós não tínhamos nenhuma condição de quitar essa dívida que nós tínhamos com Deus. Nós não tínhamos nenhuma solução. Sendo assim, irmãos, na plenitude dos tempos, diz a palavra de Deus, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus envia seu Filho, seu único Filho, o unigênito, a quem Ele ama,
para morrer na cruz do Calvário, para suportar a afronta, para suportar o cálice da ira de Deus, que Jesus, orando no Getsêmani, pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Que cálice era esse, meus irmãos? O que ocorreu na cruz, que Jesus orou, pedindo ao Pai que o cálice fosse afastado dele, era a separação, era o cálice da ira de Deus que seria despejado sobre Jesus. Porque, meus irmãos, a maior transferência, irmãos, do mundo não foi Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, não foi, irmãos. A maior transferência do mundo foi na cruz. Os meus e os seus pecados estavam sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Os meus e os seus pecados estavam sobre Cristo. Ele estava sendo culpado do pecado da mentira, ele estava sendo culpado do pecado do roubo, ele estava sendo acusado, irmãos, do pecado da inveja. Tudo isso Jesus, ele suportou e levou sobre si na cruz. Foi transferido sobre ele, irmãos, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e nos foi dado a sua justiça. Isso, irmãos, nos foi imputado, a justiça de Cristo, porque nós não éramos justos, não, de nenhuma maneira, mas a justiça de Jesus Cristo nos foi imputada, transferida, dada, colocada pela graça de Deus. E Jesus está na cruz quitando a nossa dívida, riscando a cédula que era contrária a mim, que era contrária a você, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E sabe o que ele diz na cruz? Tetelestai, está consumado, está feito uma vez, feito de uma vez por todas. Não é necessário mais que nada seja feito. Jesus já pagou o preço na cruz. Ele assumiu a minha dívida, ele assumiu a sua dívida na cruz do Calvário. Ele estava dizendo, meus irmãos, na cruz: o que ele deve eu pago, o que eles devem eu pago, qual é o preço eu pago. O martelo estava prestes a ser batido, a sentença estava prestes a ser dada, nós estávamos prestes a ser condenados eternamente, a condenação eterna. E quando o martelo de Deus, o justo juiz, estava prestes a ser batido, Jesus tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Ele tomou a minha e a sua dívida, e ele disse: eu pago a dívida deles. Qual é o preço? Eu pago. É sangue o preço de uma redenção de uma alma é sangue. O Cordeiro de Deus imolado na cruz suportou o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, meus irmãos. Jesus suportou na cruz e ele pagou o preço, que foi um preço de sangue. Jesus nos comprou pelo seu sangue. Jesus comprou a mim, comprou a você, morreu por cada um de nós, se entregando e derramando todo o seu sangue. Mais do que isso, irmãos, como sumo sacerdote, ele se apresentou diante do santuário não terreno, não feito por mãos de homens, conforme Hebreus capítulo 9. Ele se apresentou, irmãos, no tabernáculo celestial. Ele adentrou a presença de Deus como oferta e ofertante. Ele se apresentou diante do Senhor como sacrifício e como sumo sacerdote, apresentou o seu sangue por remissão dos meus e dos seus pecados. E, meus irmãos, ele não parou, ele continua à direita de Deus, intercedendo por nós, diz a palavra de Deus. E até que ele venha, ele estará intercedendo por mim e por você.
A nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço necessário na cruz. Ele suportou o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Deus, meus irmãos? Quem nos separará deste amor? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem sequer qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, né, irmão? Deus abençoa o nosso pregador, jovem, cooperador Mumaico. Deus continue te abençoando. Eu queria ouvir uma palavra com o Fernando Mares. Não sei se ele está online ainda com a gente, mas se ele estiver aí, vamos tentar aqui adicionar você, viu? Para você estar trazendo conosco aí uma palavra. Então vamos ouvir nosso irmão Francisco, ó, está aí, estará louvando a Deus, trazendo uma palavra aí com a gente nessa live compartilhada, louvando, adorando a Deus. Se você estiver por aí, irmão Fernando Mares, manda uma palavra para nós aí no comentário, a gente conseguir adicionar o irmão, viu? O senhor, irmão, tá aí? A paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Era para eu estar aí, né? Neste momento, mas... aqui, né? Pastor, pois é. Eu vou deixar uma palavra, que o violão tá aí, né? Na igreja do violão do Senhor, eu tô sem. Tá bom? Amém. Vai trazer. Amém. Pastor, em João, capítulo 6, no verso 45, a importância de nós aprendermos a palavra de Deus, a importância de nós passarmos a palavra de Deus para frente. Eu observo muito, né? Nós fazemos as nossas lives, as nossas transmissões, e é muito importante o que nós estamos fazendo, pastor, porque através dessas lives nós poderemos aí alcançar vidas, né? Alcançar pessoas que olham aí na sua rede social, vê a mensagem, né, que o Senhor traz, vê a mensagem que o cooperador Maicon traz, os louvores que os irmãos falam. Então, assim, João, capítulo 6, do verso 45, fala assim, ó: está escrito, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É importante nós citarmos aqui, ó, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Quer dizer, pastor, que nós temos que escutar a palavra, aprendemos ela e praticar ela. Mais e mais. Prestamos bem atenção que fala, aquele que aprende, esse vem a mim. Ou seja, aquele que passa a palavra de Deus adiante, aquele que pratica a palavra de Deus, né? Eu vejo que nós estamos aí fazendo essa transmissão, nós estamos evangelizando também, né, pastor? Nós estamos aí levando a palavra de Deus através de uma rede social. Então eu aprendo que se nós praticarmos a palavra, se nós aprendermos ela, nós vamos mais e mais chegar onde? Perto de Jesus. Olha só o que ele fala: aquele que tem ouvido e que tem aprendido, esse vem a mim. Aí fala lá no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Eu aprendo, pastor, que se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós buscarmos ela, se nós colocarmos ela no nosso coração, se nós transmitirmos,
se nós ter ciência que Jesus é o pão vivo, que ele doou, ele deu a sua carne por nós, para que hoje nós possamos ter direito a ter a salvação, então está na hora, né, pastor, de nós anunciarmos mais e mais a vinda do Filho de Deus. Está na hora de nós anunciarmos a vinda do Messias, a vinda do Altíssimo. Sabe por quê, pastor? Porque é chegado o momento, né? Não é momento mais de nós pararmos, por qualquer motivo desistirmos, né? Eu não vou mais à igreja, né? Por causa do Covid. Ou eu não vou na igreja por isso ou por aquilo. Não. Agora é que é um momento de nós aprendermos mais a palavra de Deus, através dos pastores, né? Através dos pregadores. Este é o momento, pastor, de nós nos apegarmos mais a Deus. Porque está escrito aqui, João no capítulo 6, do verso 45, um pouco à frente, né? Aquele que dá ouvido à palavra do meu Pai, esse vem a mim. É o próprio Cristo que está falando. O que dá ouvido à palavra de Deus, Jesus está com ele. Sabe por quê, pastor? Eu aprendo que quando nós estudamos a palavra, quando nós analisamos ela, nós temos o contato direto com a obrigação sim ensinar e anunciar a palavra de Deus, né? Então, pastor, eu vejo que é momento de nós anunciar mais e mais. Nós não podemos parar a nossa caminhada, né? Nós não podemos desistir do obstáculo. Se o obstáculo, às vezes, possa estar grande, nós temos que pular esse obstáculo, né, pastor? Nós temos que tentar pular e tentar ficar mais firmes. Não é uma pandemia, não é um problema na tua vida que vai te fazer parar, não, né? Nós temos que continuar firme na presença do Senhor mais e mais e anunciar mais e mais a palavra de Jesus. Amém? Amém. Deus continue te abençoando poderosamente ainda, viu? Essa terra ainda ajudando sempre Amém, aqui na pastor. igreja. E eu conto com você aqui na quinta-feira novamente. Amém? Deus te Amém. abençoe. Amém, pastor. Vamos deixar também aqui, irmãos, uma palavra de Deus aqui com o nosso irmão Williams, vindo lá da terra de Pernambuco, que está conosco aqui, companheiro nosso, tem nos ajudado aqui no decorrer dessa semana e tem sido uma bênção aí para a glória de Deus. Também saúdo a todos com a paz do Senhor, agradecidos a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de nós estarmos aqui em sua casa, de estar junto com os nossos irmãos, para nós estarmos fazendo essa obra, não importa a distância, porque a palavra de Deus vem pelo ouvir. O ouvir a palavra já é o bastante. Então, que nesta noite nós já ouvimos Deus falar através da sua palavra, através do nosso irmão o jovem Marcos, também pelo pastor, e também por alguns dos nossos irmãos, também pela irmã. Quando eu cheguei aqui, ela estava também falando um pouco da palavra de Deus. Estamos agradecidos por tudo, porque é um privilégio para nós estarmos na presença de Deus. Deixarei os versículos da palavra de Deus, que se encontra lá em Salmos, Salmo do número 40, e o versículo 1 que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Um salmo bastante conhecido, esse versículo bastante conhecido como um salmo de mas esse primeiro versículo desse salmo chama bastante atenção, porque esperar não é fácil. Esperar em Deus, esperar por qualquer outra coisa não é fácil. Mas o segredo é esperar. Faz-me lembrar Jário, estava com a sua
filha enferma. E Jairo vai ao encontro de Jesus. Ele diz: Senhor, sua casa. O interessante é que Jairo, com a sua filha enferma, desesperado, talvez Jairo já tinha chamado muitos médicos, que o homem era bastante conhecido na cidade, e chamando Jesus, o convida a ir em sua casa para ver a sua filha. O interessante é que Jairo, o que me chama a atenção é a paciência de Jairo nessa sua trajetória e nesse seu caminho e ida em sua casa. No Senhor, porque ele viu a solução dos seus problemas ali na frente. E o interessante é que na sua ida para a sua casa, encontra uma mulher, e essa mulher encontra Jesus, também estava muito enferma, e essa mulher com fluxo de sangue, ela rouba e Jesus ali para. Veja que Jairo, ele tem a paciência de esperar no Senhor. Esperar não é fácil, mas é preciso esperar. Jesus disse que ia ao Pai, mas voltaria outra vez. Ele não disse a cada um de nós o dia e nem a hora, e nem o ano, mas devemos esperar nele. Eu não sei a causa que você tem, eu não sei as enfermidades que você tem, mas esperar no Senhor é a melhor opção, porque esperar não é fácil não. Mas Jairo estava esperando no Senhor, viu que um grande alvoroço estava em sua casa, e logo se nós olharmos o contexto, Jairo, quando para ali, chega logo um dos seus servos e diz: não adianta mais, sua filha já está morta. Mas o interessante é que Jairo, ele esperando no Senhor Jesus, ele espera Jesus terminar, e Jesus ali conversando com aquela mulher. O interessante é que Jairo espera, porque a solução dos seus problemas estava em Jesus. Não importa o que você esteja passando, espere no Senhor. Aí também, Jairo esperando ali, a solução está Jesus, e Jesus para. Jesus testa a fé de Jairo. E Jesus, ela ressuscita. Por quê? Porque Jairo esperou. O interessante é que Jesus fez uma promessa que ao terceiro dia ia ressuscitar. Ao terceiro dia, Pedro também, ele talvez tenha esquecido da promessa de Jesus. Mas havia duas mulheres que ela vai ao sepulcro, e quando chega lá, Jesus já não está. O corpo não se encontrava lá no sepulcro. E o interessante é que Jesus encontra duas pessoas, um com o nome de Cleópatas, que estava no caminho de Emaús. Esses homens estavam esquecidos que Jesus tinha feito promessa. Eu não sei a promessa que Jesus lhe fez. Eu não sei o que Deus ou Jesus tem falado para você. Mas espere nele. Esperar com paciência no Senhor. E ele se inclinou. E ele olha e vê aqueles dois homens naquele caminho. E ele chega próximo dele e diz: o que é que vocês conversam? Qual é o assunto? E aqueles homens dizem: é estrangeiros aqui? Não sabes o que foi que aconteceu? Jesus morreu. Aqueles homens estavam esquecidos. A Bíblia diz o contexto que eles estavam com os olhos fechados. Por quê? Porque aqueles homens não esperavam verdadeiramente no Senhor.
Esperar no Senhor é ter fé. É esperar naquilo que nós ainda não estamos vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não é fácil isso. É muito fácil esperar em que uma pessoa diz, eu vou ali e vou pegar algo e diz a você o que é e você sabe que está lá. Aí é muito fácil. Mas esperar numa promessa e muito mais naquela pessoa que você não viu. Veja só que esperar é ter uma motivação de fé. É acreditar, mesmo sem ver. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós acreditamos na palavra de Deus. E Deus, ele para cumprir a sua palavra, ele tira o homem do charco de lodo e dá um banho. E o limpa, porque eu sou prova viva disso. Os vossos irmãos também são. A transformação só simplesmente ver para acreditar, mas sim ter fé que o amanhã vai chegar, que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, mas esperar com paciência. Não é fácil esperar com paciência. Muitas das vezes nós dizemos que esperamos no Senhor e queremos resolver o problema. Irmão Williams muitas vezes disse, eu vou esperar no Senhor e quero resolver. Espera aí, que esperar é esse? Que esperar é esse? Lázaro, seu grande amigo, que a Bíblia diz que ele o amava. Diz que Lázaro morreu. Mas antes dele morrer, as suas irmãs mandam chamar Jesus. E o interessante é que Jesus manda como se fosse esperar. Manda um mensageiro dizer, ei, eu já vou, mas não diz o tempo, não diz a hora. E depois de 3 dias, Jesus o chega. Há 4 dias mais, Lázaro está morto. Veja que elas ali, esperando no Senhor, esperando Jesus. Jesus, o qual que andava com Lázaro, que dizia que amava Lázaro e o ama Lázaro. Talvez ela, uma grande confusão ali, é dizer, o Senhor se esqueceu do seu amigo. Ele disse que o amava. Mas Jesus não esquece de ninguém. Aquela morte de Lázaro foi para a glória de Deus, para que o poder de Deus fosse manifestado na vida de Lázaro. Vocês que estão a nos escutar, esperar no Senhor é a melhor coisa. Mesmo você não vendo, mesmo vendo as coisas fechadas, portas fechadas, mas Deus tem as vossas necessidades, porque Ele não se esqueceu de ninguém. A Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, mas todavia, eu não me esquecerei de ti. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Que nós venhamos a esse Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão Fernando Mares, companheiro nosso e amigo da gente, né? Está conosco aqui nessa live. Vai nos trazer uma palavra de Deus aí aos nossos corações. Pregador do Evangelho. Tem sido um canal de bênção aí para milhares de vidas. Nós estamos aí convidando ele para estar conosco e compartilhando essa live para a glória. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu pastor Rosiel. Como é que está aí? Está a bênção, graças a Deus. Graças a Deus, estamos bem sim. Estamos aqui, né, fazendo
na medida do possível, a palavra do Senhor sendo anunciada aí de todas as formas. E nós sempre temos visto o irmão conosco aí em algumas lives, né, acompanhando a gente. E eu queria ter esse momento aí de prazer de tê-lo conosco, aí, trazendo umas palavras de Deus no nosso coração. Grande jovem pregador da palavra, muito me admiro ver Deus usando a sua vida aí para ganhar muitas almas para o seu reino. Tenha toda a liberdade de Deus trazer uma saudação, uma palavra, orar. Fica aí à vontade, tá bom? Amém. Meus amados irmãos que estão nos acompanhando, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rosiel e também sua esposa, a missionária Marta. Que Deus possa abençoar esse casal aí na cidade de Porteirão. Casal abençoado. Está fazendo a obra de Deus ali. Sem mais delongas, vou deixar uma rápida palavra para todos os irmãos que está nos acompanhando através das redes sociais. E com certeza o Senhor Jesus irá falar contigo nessa noite. Quero deixar aqui uma palavra no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo de número 4. Amós, capítulo de número 4. Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Essa palavra fala muito comigo. Todas as vezes que eu paro para meditar nesse versículo bíblico, o profeta do Senhor, por nome de Amós, vai entregar uma palavra à sua geração presente. É uma palavra de advertência, mas é uma palavra também que traz calafrio àqueles que ouvem. Uma palavra de alerta, não só para aquele tempo, mas também para a igreja presente. Sabemos que a volta de Cristo, quanto mais o tic-tac do relógio vai passando, a volta de Cristo vai se aproximando. A cada dia que passa, vemos os sinais notórios diante dos nossos olhos a respeito da volta de Cristo. Qual é o dia que ele vai voltar e a hora? Como diz Mateus, capítulo 24. O dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente ao Pai. Embora não saibamos o dia certo, a hora certa, não sabemos, como diz Marcos, capítulo de número 13, não sabe se é pela manhã, se é pela tarde, se é meio-dia, mas ele vai dar um alerta. Embora ele está falando da volta de Cristo, ele diz, vigiai. Muitas vezes, quando vai falar a respeito da volta de Cristo, ele diz, estejais pronto. Em Mateus, capítulo 25, por sua vez, Jesus dizendo a respeito das 10 virgens, versículo de número 12, ou é 13, se não me falta a memória, ele vai dizer, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o vosso Senhor. Nós não sabemos, irmãos, a data certa a qual virá a volta de Cristo. Uma coisa de fato sabemos, ele virá. Um dia ele vai vir. E a cada dia que passa, essa volta se aproxima. Alguns dizem, Fernando, muitos tempos já tem passado e Jesus não voltou. Mas aos pouquinhos, Jesus está voltando para algumas e outras pessoas individualmente. Quando uma pessoa parte desta vida, Jesus não voltou para ela. A Bíblia diz que ao homem foi direito uma só vida, vindo depois disso o juízo. Então sabemos que vivemos em um tempo de dificuldade, em um tempo de frieza espiritual, mas vivendo o mesmo tempo de alerta.
um tempo que temos que procurar refrigério, que temos que procurar a palavra de Deus, que temos que correr para os templos, se assim estiverem com suas portas abertas, e poder ouvir a mensagem de Deus através da vida dos pastores, dos presbíteros, e ali sermos edificados. Porque cada vez que a volta de Cristo se aproxima, os sinais vão acontecendo. E quais os sinais? O amor de muitos se esfriaria. Não é algo que vai deixar a gente espantado. Muitas pessoas sem querer iam para a igreja. Sem querer, talvez, compromisso com Deus. Sem querer, talvez, ir ali na escola bíblica dominical. O Senhor Jesus já deixou um alerta ao seu povo. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Vai ter pessoas que não vão querer mais saber das coisas de Deus e nem da obra do Senhor. Então, o profeta, dando um alerta ao seu povo, diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Qual é a preparação que o profeta Amós está falando à sua igreja? Está falando àquele povo presente? É como se um homem dissesse a você o seguinte: tal hora, Fernando, eu vou passar na sua casa para a gente fazer uma viagem. Eu não posso esperar você se arrumar. Quando eu passar lá, eu quero que você esteja pronto. Assim vai ser a volta de Cristo. Quando ele voltar, ele não vai esperar eu me aprontar. Não espera, Jesus, eu vou pedir perdão aqui dos meus pecados. Eu vou aqui me reconciliar com o Senhor. Espera aí que eu já estou subindo. Não. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, verso 27, que como um raio que aparece no ocidente e vai até o oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo, será rápido. Não vai dar tempo de uma reconciliação. Não vai dar tempo de você colocar os joelhos no chão e pedir perdão a Deus. Não vai dar tempo de talvez você ir até a igreja do pastor Ziel. Ora aqui por mim, porque Jesus está voltando agora. Não, irmão, será rápido. Como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52 a seguir. Eis que vos digo que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, mas o mistério vos digo que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num só momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao ressoar da última trombeta. Irmãos, será rápido. Será rápido. Quando você procurar do lado da cama, já foi, seu marido talvez não vai estar lá. Quando você procurar no berço, já foi, você não vai encontrar a criança lá. Será rápido. Não vai dar tempo de um alerta espiritual. Não vai dar tempo de você colocar o joelho no chão, abrir sua boca e pedir perdão. Vai ser no abrir e fechar de olhos. 7,3 milésimo de segundo será o arrebatamento da igreja. É por isso que Amós está dizendo, prepara-te, ó Israel. A primeira preparação é santidade. Porque no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esteja santo. Tenha uma vida separada. Coloque a sua cabeça no travesseiro dizendo, se ele voltar nesta madrugada, eu estou pronto. No espelho, ver como que está a sua vida espiritual, assim como eu vejo como está a minha vida espiritual. Porque algumas vezes eu me olho no espelho e digo, como é que eu estou com Deus? Como é que está a minha vida de oração? Como é que estão os meus jejuns, as minhas consagrações, a minha leitura da palavra?
Não é preciso o pastor chegar até alguém, irmão, e dizer bem assim, ó, você precisa melhorar. Não é preciso a missionária Marta chegar a alguém e dizer que precisa melhorar. Não é preciso o meu pastor, o pastor Gilberto, chegar para mim e dizer, Fernando, você precisa melhorar. Não, irmão, a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, vai dizer, analise-se o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice. A gente precisa se autoanalisar. Eu me olhar para mim mesmo, pastor Ziel, e dizer, será que eu vou para o céu se Jesus voltar agora? Eu me observar, olhar para mim mesmo e dizer, será que eu estou pronto se agora for a volta de Cristo? Porque se Jesus voltar e eu não estiver pronto, o que adianta as madrugadas perdidas? O que adianta ter pregado em muitos lugares? O que adianta ser professor de escola bíblica? Não vai valer de nada se não subirmos ao céu. Se um dia não ouvirmos a trombeta de Deus. Se um dia não estivermos lá e ter um novo nome em uma preda branca. Se dele não ouvir dizer, vinde bendito do meu Pai, receber a terra que é por herança desde a fundação do mundo. É por isso que Amós está dizendo, ó, não vai dar tempo, prepare-se hoje. Porque no dia em que olharmos na igreja e dizer, o pastor não está aqui, os obreiros não estão aqui. Talvez um dia que você entrar na igreja e perguntar, cadê o pastor Rosiel? Não vai estar mais lá, irmão. A igreja já foi arrebatada. Será muito rápido. Temos que viver um tempo de preparação. Não podemos esfriar na fé em meio a esta luta espiritual que estamos enfrentando. Você não pode parar de orar, você não pode parar de consagrar. Você não pode parar de buscar a presença de Deus neste período de pandemia. Mesmo que a igreja está restrita, algumas pessoas que talvez a sua idade já está avançada, mas na sua casa você pode orar, os céus ainda estão abertos para você. Mas não deixa nada, irmão, deixa você despreparado para a volta de Cristo. Não deixe esse tempo te esfriar na fé. Não deixe este período deixar você um crente carnal. Não, continue buscando a presença de Jesus. Porque a volta dele está próxima. Hebreus, capítulo de número 10, se eu não me engano, versículo 38. Vai dizer, mais um coxochinho de tempo, mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Ele está voltando. Ele está voltando. Como diz Mateus 24, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, porque aquele dia será semelhante aos dias de Noé, porquanto comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam todos, se não veio o dilúvio. Sabe o que esse texto está dizendo? Pode pegar muita gente de surpresa. Alguns estavam comendo, outros bebendo, alguns se casando, pregoando, anunciando, mas as pessoas estavam ocupadas para Deus. Eles estavam preocupados com as coisas da terra, estavam procurando as coisas da terra e se esqueceram do Criador de todas as coisas. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, Fernando. Prepara a igreja. Para se encontrares com o Senhor, teu Deus, Ele está próximo. Eu sinto em minha alma que a volta de Cristo está próxima. E ainda que Ele demore para a humanidade, a qualquer momento Ele pode voltar para mim de vida para com o Senhor. Como que estou eu se nesta madrugada o Senhor me chamar para se encontrar com Ele? Como aconteceu com aquele homem em Lucas, capítulo de número 12,
versículo 19, se não me falta a memória, que vai dizer que um homem construiu, plantou uma vinha, foi muito boa a sua vinha, e os celeiros não cabia mais. Ele diz: vou derrubar esse celeiro, vou construir outros maiores. Deneite e dorme a minha alma por muitos anos. Mas no meio da alegria daquele homem, houve uma voz diferente que dizia: ainda hoje pedireis a tua alma. Nós temos que estar pronto, não importa a hora, igreja, que Jesus voltar, você vai estar pronto para a volta de Cristo. Se é pela manhã, se é pela tarde, se é daqui um mês, se é daqui uma semana, a igreja de Cristo vai continuar orando, buscando a sua presença e não vai parar, vai ficar pronta. A noiva tem que estar adornada, limpa, purificada. Continue. Não pare na sua caminhada cristã. A qualquer momento nós vamos ouvir a voz do noivo. A qualquer momento vamos se encontrar com Ele, mas não deixe nada tirar o seu foco de Cristo, tirar a sua visão do Senhor. Amém, meus irmãos? Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16. Que vai haver um grande alarido, a voz do arcanjo, a som da trombeta de Deus. Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. Esse é o foco da igreja. Irmão, eu não prego, irmão, para estar aqui nessa terra. O meu foco é o céu. Quando vamos à igreja, nós não vamos ali, irmão, simplesmente para ouvirmos alguma coisa, não. Nós vamos ali para ser edificados e buscarmos o céu. Nós não somos, irmãos, dessa terra aqui, nós somos forasteiros, nós estamos de passagem, a nossa casa é o céu. Assim como Jesus disse em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Deus tem um lugar preparado para você. Escuta o que esse jovem pregador está falando para você. Não deixa que o inimigo tire o seu foco. Não deixe que as coisas desse mundo impeçam você de buscar a presença de Deus. Não deixe que este período de pandemia impeça a sua vida de oração. Não deixe que este período ou que as amizades deste mundo te afaste de Deus. A qualquer momento ele vai voltar e esta é a esperança da igreja. Vamos continuar firme, buscando a presença do Senhor Jesus. E de maneira alguma nós vamos parar em meio a esta caminhada. Vamos continuar até o céu. Como diz a Bíblia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Fica com esta palavra para o seu coração. Tudo aqui na terra passa. Tudo passa. Tudo passa. As coisas que temos passam. As suas riquezas passam. Até a sua saúde passa. Daqui a pouco você vai estar de idade e não vai ter a mesma saúde. As coisas ficam velhas, os ferrugem consomem, os ladrões minam. Tudo aqui na terra passa. Mas a vida eterna que Deus preparou para você, o próprio nome já diz, é eterno. Não perca a eternidade por coisas dessa terra. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço. Pastor Rosiel Mendes, muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe. Manda um abraço para a missionária Marta. É uma alegria estar participando com vocês aqui. Amém? Amém, meu irmão. Deus te abençoe você também, viu? Por essa palavra de Deus. E no mais breve possível aí você estará conosco aqui, dando glória e aleluia. Amém? Um abraço. Então, pregador, que sempre tem nos ajudado aqui na nossa congregação, na cidade de Santa Helena, Fernando Mares, homem de Deus, abençoado,
na ministração da palavra. Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, para nós encerrarmos essa transmissão, também quero deixar uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 26. Apenas um versículo, o texto é bem conhecido de toda a igreja. Deus será glorificado na tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. É certo que Jesus já está voltando. É verídico e notório que todos os sinais, tanto na natureza como dentro da própria igreja, já está sendo cumprido, já está sendo relatado. É preciso que a igreja tenha a preparação adequada para a vinda do seu Senhor, que muitos ficarão despercebidos naquele dia. Que hoje será em milésimo segundo o rapto da igreja. Por isso, em todo o tempo, sejam brancas as vossas vestes. Que o Senhor possa nos conduzir por este caminho de santidade, de compromisso com a sua poderosa palavra. Mas Mateus capítulo 14, versículo de número 26, vai dizer o texto: e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Somente até aqui. Meus amados irmãos, nós vemos esse texto, a qual Jesus, ele anda por cima do mar. Já na quarta vigília da noite, aproximadamente depois das 3 da madrugada, Jesus agora, ele se depara com seus discípulos de uma cena nada favorável aos mesmos, visto que Jesus manda que seus discípulos passem adiante com o barco, e quando ele despede da multidão, e no mesmo momento, enquanto os discípulos estavam já atravessando a noite no mar, mas diante daquele mar se levanta uma grande tempestade, ventos fortes, se levanta com aqueles ventos fortes, ondas muito grandes, que começam a castigar aquele barco. A Bíblia diz que o açoite do barco era muito grande, e os discípulos lutaram, e na quarta vigília da noite, após 3 horas da madrugada, noite, escuridão, estavam aqueles homens lutando para sobreviverem naquele barco, sobreviverem naquela situação difícil que estavam vivendo. Irmãos, o que me deparo aqui com essa cena, eu vejo a nossa atualidade. A quantas tempestades nos sobrevêm, quantas ondas estão batendo em nossa vida, em nosso barco chamado lar, família, vida financeira, vida espiritual. Quantos momentos que nós achamos que Jesus está distante de nós, e os açoites das ondas são completamente impetuosas contra a nossa vida. Olha a situação que está enfrentando a nação. Quantos pais de família não perderam o serviço? Estamos vivendo uma situação muitas das vezes complicada, e parece que o Senhor distanciou-se de nós. Parece que as nossas orações, que as nossas petições não estão sendo ouvidas. Olhamos para o jornal e vimos milhares de pessoas sucumbindo à morte. Estamos vendo perda todo dia. Mas eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, que pode a onda se levantar e os açoites do seu barco, da sua vida serem grandes, porém Jesus vai contra as ondas e vai encontrar o seu barco no meio dessa tempestade que está vindo na tua vida. Se você crê nesta noite, observa-se, irmão, que este barco está passando por um momento difícil, era para ser afundado, era para ser engolido pelas ondas, mas a Bíblia diz que Jesus,
a quarta vigília da noite, ele começa a ir de encontro àquela situação. Assim estamos muitos de nós, talvez de um barco sendo açoitado pelas ondas, muitas das vezes olhando para tantas, lutando para vencer as ondas, para que as ondas não consigam afundar a nossa embarcação, destruir a nossa vida. Quantos ventos fortes têm soprado contra a sua casa, soprado contra a sua vida. Segura ainda no objetivo, ainda lutando, remando, porque no tempo certo, na hora certa, Jesus vai ao encontro de você nessa tempestade. Ele não te deixa afundar, ele não te deixa naufragar. Você não será tragado, engolido pelas naus dessa terra, não será levado pelo mar, mas você vai ter vitória absoluta em Cristo Jesus. A quarta vigília da noite, e Jesus vem caminhando por cima do mar. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Jesus ele vem caminhando por cima do mar, de um mar que estava completamente perturbado. As ondas que iam Maria. Dizer que andar por cima das águas calma é uma coisa, mas como pode andar por cima das águas em uma tempestade, as ondas passando para lá e para cá? Mas Jesus vai ao encontro, porque ele continua ainda, por mais que seja tempestuoso a sua vida, ele continua no controle de tudo. Andar por cima do mar acalmaria é uma coisa, mas ele vai ao encontro daquele barco, diante de toda aquela tempestade. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus, ele antes de chegar lá, ele não fala para a tempestade, acalma, ele não apazigua aquela situação, mas ele vai ao encontro, diante daquela tempestade, ele vai atravessando todas aquelas ondas, ele vai atravessando toda aquela ventania, o vento soprava, mas ele vai caminhando tranquilamente, ao encontro daquele barco, ao encontro dos discípulos que estavam ali, quem sabe, clamando, pedindo clemência, misericórdia, pedindo que o Senhor viesse socorrê-los, mas ele vai caminhando em cima do mar, e quando ele chega nas proximidades do barco, algo extraordinário acontece. E o que acontece, pastor? Os discípulos olhando para Jesus, eles não reconhecem Jesus, muito pelo contrário. Olha o versículo qual lemos, diz: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Meus irmãos, como foi dito aqui hoje pelo irmão Williams, é necessário nós crer na palavra. Jesus é a vida. Aqueles discípulos olhando para aquele homem andando por cima do mar, eles não creram que era o Filho de Deus, que era o seu mestre, o seu Senhor. Antes eles preferiam orar e ter uma visão escura, uma visão de medo. Eles preferiram acreditar naquilo que não existe, do que acreditar no poder do seu Deus, do que acreditar que era o seu próprio Senhor, o mesmo que anteriormente já tinha acalmado a tempestade. Mas Jesus estava no barco. Em uma outra ocasião, ele estava dentro do barco. Agora não, ele está do lado de fora do barco, vindo ao encontro. E quando os discípulos olham para aquela cena, não creem, não acreditam, eles sentem medo. O medo é o oposto da fé. O medo é a incerteza, a insegurança de que Deus tem poder de mudar a sua história.
promessa e vela pela promessa de que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Crer, acreditar e confiar e esperar nas provisões do céu é necessário para regozijarmos de milagres na nossa vida. Que você compreender isso hoje, irmãos. Veja que eles olham para aquele homem andando por cima da tempestade, ondas que não estavam mais suportando aquele barco, ondas que vinham batendo, açoitando aquele barco, e um homem tranquilamente andando por cima de tudo aquilo. Eles sentem medo, eles apavoram, eles começam a gritar com medo. É um fantasma, vamos morrer certamente. Imagina a cena naquela escuridão da noite, o vento soprando, as ondas açoitando o barco, o cansaço que eles já estavam do seu físico, lutando contra aquela situação, e de repente aparece um homem caminhando. Meus irmãos, quantas das vezes o Senhor vem caminhando em nossa direção e parece que nós não estamos enxergando o Senhor, mas enxergamos as coisas do homem, enxergamos o conto do homem, um fantasma, e não queremos crer que a provisão do céu está por vir. Hoje nós somos uma geração que é mais fácil crer negativamente. Nós temos pessoas que desacreditam da graça de Deus do que crê no poder dele. Há quantas vezes nós temos que crer no poder de Deus, crer na sua palavra, e é mais fácil nós desacreditarmos, sermos pessimistas do que otimistas, desacreditar da graça de Deus, desacreditar do seu poder, desacreditar da sua virtude. Quantas pessoas começam a sentir medo por causa da pandemia, ou tem medo por causa do pecado encoberto. Ei, se está em pecado, peça perdão. A Bíblia fala, confessa e deixa, e alcança a misericórdia. Se tem medo por causa de doença, por causa de morte, o Senhor te guarda, o Senhor te livra. Quantas pessoas preferem o negativismo na sua vida do que crer que Deus é poderoso, ainda que a água for cortada, ao cheiro das águas brotará e dará os seus ramos novamente. Somos uma geração que estamos olhando para Jesus e achando nele um fantasma, e não o Senhor da vida, e não o dominador de toda a existência da terra, e não um regente, dominador verdadeiro, que age em nossos joelhos, irmãos, a vocação de dobrar diante do Senhor Jesus e crer que Ele é poderoso para mudar a nossa história, clamar como aquele homem cego que não enxergava fisicamente, mas espiritualmente ele sabia: eis aí o filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais a multidão falava: cala-te, para de reclamar, para de chamar o mestre, ele não vai te atender. Mais alto ele clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a visão daquele homem não era terrena, ele não estava sendo negligente a crer, mas ele estava crendo, porque ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, ouviu falar da promessa messiânica, e da casa de Davi seria assim nascido o rei que abençoaria, que restauraria Israel. E ele clama cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que o Senhor para e chama ele pergunta: o que queres que eu te faça? Meus irmãos, isso é fé. Fé é você olhar para Jesus em meio à tempestade e entender que não está perdido a sua história, não é fantasma que está vindo ao seu encontro, não é o ponto final na sua história, mas é Cristo vindo socorrê-lo, é Cristo que vai apaziguar a tempestade, é Cristo que restaurará a tua família.
É impressionante como as pessoas começam a abandonar a fé que Deus tem de agir na sua casa. Eu vivenciei uma geração que dobrava o joelho e não parava de se assar pela sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Uma geração que punha a oração válida, uma oração que estremecia o céu, estremecia que a tormenta e a tempestade fossem grandes demais. Mas eles falavam que nem Pedro: se tu és o mestre mesmo, se tu és Jesus, deixa-me ter contigo. E provaram e gozaram dos milagres que o Senhor tem para a nossa vida. Meus irmãos, nesta noite nós começamos a plantar fé, a crer mais, a ser mais convictos de que o Senhor é poderoso, que nós andemos sobre as águas como Ele está andando, como Ele está vindo ao encontro daquele barco, em meio a tempestades, ventos, as ondas. Pedro disse: tu és Jesus mesmo, deixa-me ter contigo. Eu acho linda essa passagem, porque eu vejo um homem que exercita a sua fé, mesmo que muitos crucificam ele, mas ele afundou, porque o erro dele foi olhar para as coisas negativas da vida. Ele olhou para a tormenta, ele olhou para o vento, olhou que não tinha estabilidade nenhuma para pisar os pés naquela água em movimento, e afundou. É certo que Pedro lhe afunda, mas antes que ele afundar, que muitos não provarão, ele anda por cima das águas como o seu Senhor. Ele anda por cima não de águas com calmaria, não de águas tranquilas, ele anda por cima de uma tempestade, águas agitadas, ventos lhe batendo ao seu encontro. O que acontece nesta ocasião é que ele prova de um domínio espiritual, em mesmo as maiores dificuldades, de nós dobrar o joelho, confiar no nosso Senhor, que está conosco nas nossas lutas, dificuldades. Nós andaremos com Ele, caminharemos com Ele e não desapareceremos, porque Ele está no controle de nossa vida. É interessante isso, irmão, como Deus cuida de nós. Mas o que acontece com Pedro, ele afundar-se, é porque ele para de olhar para Jesus, ele para de acreditar no seu Senhor, ele para de ter seu foco fixado, olhando para Cristo. Ele começa a olhar para as lutas, ele começa a olhar para o vento, as ondas, onde colocar mais uma firmeza. E a Bíblia diz que Pedro ele afunda, ele começa a afundar diante daquela tormenta, diante daquela tempestade. Mas o que eu me acho interessante nesse texto é que ele era um pescador, e como pescador era obrigação dele, dever dele aprender a nadar, senão ele morreria em qualquer naufrágio, qualquer situação, ele morreria facilmente. E acredito que Pedro ele tinha uma certa experiência com o mar, uma certa experiência na natação, mas a Bíblia fala que Pedro ele não coloca essa experiência em prática, ele não tenta voltar para o barco nadando com seus próprios braços, mas ele recorre àquele que estava diante dele andando por cima das águas. Ele clama: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu estou afundando, eu estou perecendo. Irmãos, na hora que nós não conseguimos andar pela fé sobre os nossos problemas de dificuldade, na hora que nós não conseguimos andar pela fé diante de nossas tormentas e tempestade, faça como aquele homem fez ao ver seu filho endemoniado, e todos os discípulos não conseguiram libertar, e Jesus olha para ele e fala: Senhor, ajuda-me a ter fé, ajuda-me a incredulidade, muda a minha história.
O erro de muitos é tentar com seus próprios braços voltar no barco, tentar lutar com a sua própria força contra uma tempestade. O segredo da vitória, irmãos, é você confiar inteiramente naquele que é poderoso e que anda por cima do mar, que anda por cima da tempestade, que pode o vento estar tormentado, mas ele anda tranquilamente sobre as águas agitadas. E Pedro olha para o seu Senhor e diz: Senhor, ajuda-me, porque eu estou perecendo, socorre-me, Senhor. Se nós começarmos a clamar mais, talvez você na tua casa esteja sendo atordoado pelas ondas, e não tem força, não consegue caminhar por cima delas, já começou a afundar. Ei, não desista, ainda há esperança. Dobre o teu joelho e clame a Jesus de Nazaré, clame a Ele. Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Ao invés de entregar a bandeira branca, ao invés de se negar a ser vitorioso, clame a Ele, rogue a Ele, lute pela tua vida, lute, meu irmão, lute. Recorra a Jesus, faça como Pedro: Mestre, socorre-me, porque estou perecendo. E o socorro virá do seu Senhor, porque o Senhor Jesus nunca deixará nós perecer diante de sua presença. E a Bíblia diz que Jesus toma-o pelas suas mãos, o levanta e leva-o até o barco. E vou finalizar dizendo: não só levou o barco, mas entrou dentro daquele barco com ele e acalmou toda aquela tempestade. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Uma vitória linda que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Muito mais do que acalmar a tempestade, Ele vai entrar no teu barco, Ele vai mostrar o seu poder, Ele vai te socorrer na hora que estiver afundando, Ele vai restaurar a sua história. É apenas creia. Eu fico relutante a olhar esse texto e ver o quanto o Senhor é maravilhoso, e imaginando comigo mesmo: já pensou se Pedro, na sua própria ignorância, fosse tentar navegar com seus próprios braços até o barco para se salvar? Ele poderia ter sucumbido ali, ele poderia ter se perdido naquelas ondas, mas ele recorre àquele que é poderoso, aquele que acalma a tempestade, aquele que anda por cima das águas, aquele que entra no seu barco e restaura a tua vida, restaura a tua casa, restaura a tua família, restaura teu ministério. Se você não está mais crendo, creia no poder de Cristo, porque para Deus nada é impossível. Ainda que o tronco se apodreça na terra, ao cheiro das águas dará novamente seus renovos, porque Deus é poderoso para pegar uma vara da vida e fazer florir diante dos olhos de uma multidão. Assim é esse Deus, irmãos. Ele restaura, Ele transforma. Jesus muda a sua história, Ele muda a sua vida. A tempestade se tornará calmaria, e isso será um testemunho para a sua própria vida. Que Deus em Cristo te abençoe nesta noite tão maravilhosa. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram com a gente dessa transmissão. Nós estamos contentes com o Senhor, porque Ele tem nos abençoado dia após dia. Permanecemos fiéis, irmãos, firmes em Cristo, como foi dito aqui para o nosso irmão Fernando Mares, que nós devemos preparar a nossa vida para encontrar com Jesus. É certo que o arrebatamento está próximo. Fiquemos preparados, mesmo se as ondas de tempestade vier contra nós. Não deixe, irmãos, as ondas de afundar, de afogar. Creia no seu Senhor, porque Ele te livrará
dessas ondas. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos presentes, nosso irmão Williams, nosso irmão Valderi, nosso irmão Michael, abençoe. Aos irmãos que tiveram a transmissão deste culto, Deus abençoe poderosamente. Lembrando que amanhã não temos trabalho, só oração. E à noite não temos nenhum trabalho aqui na igreja. Na quinta-feira retornamos aqui com uma oração pela manhã. À tarde, círculo de oração. E à noite, o culto de louvor. Conto com a presença de todos os irmãos aqui na igreja. E também estaremos fazendo a transmissão deste culto na nossa página do Facebook. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vamos orar colocando uma vírgula nesse trabalho, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, Senhor, por aqui o Senhor ter nos conduzido, por aqui o Senhor ter nos levado, Senhor, em tua presença. Continua abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, fortalecendo a cada um dos irmãos, aos que estão presentes, os que estão ausentes. Pai, visita aqueles que estão enfermos, doentes, cansados, desanimados, abatidos, Senhor. Restaura, Senhor, a fé deles, ó Pai, da saúde, da virtude, da graça, para que eles possam permanecer em tua presença. Restitui aquilo que se perdeu, Pai Santo. Dá livramento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda os que estão trabalhando, os que irão trabalhar pela manhã ou pela noite, Senhor. Livra de todo acidente. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e já te agradeço. Amém. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, não só hoje, para sempre. Você possa confirmar dizendo comigo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.